E aí, crentes, tudo bem, gente? Boas-vindas mais uma vez a um novo episódio do Crentona Ela. Hoje a gente finaliza a nossa tríade que se tornou um quarteto, falando sobre disciplinas espirituais, e hoje a gente vai falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Vou tentar me conter para esse vídeo não ficar gigantesco, porque falar sobre Bíblia toca lá no fundinho do coração. Gente, quando nós falamos sobre palavra de Deus, o versículo que vem à minha mente é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é isso. Ela é aquilo que nos ilumina, aquilo que ilumina os nossos caminhos, que guia os nossos pés pelo caminho que devemos seguir. Ela é uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de correção. Ela é a vida na nossa vida, é o próprio Deus falando conosco, né? Então, eu sou muito grata pela palavra de Deus. Eu acho um carinho tão grande, assim, de Deus ter inspirado a todas as pessoas que escreveram cartas e livros e histórias ali e que foram deixados para nós, para que a gente não ficasse às cegas, sabe? A gente tem a palavra de Deus para que a gente conheça o começo de tudo, para que a gente saiba quem foi Jesus, sabe? Então é um privilégio ter a palavra do Senhor e poder recorrer a ela a todo momento. E dentre todos os aspectos que a gente poderia ter, eu vou falar sobre como a palavra de Deus é o nosso guia e como ela nos mantém e nos sustenta, né? Porque sem a palavra de Deus, quão perdidos nós estaríamos, sabe? E é isso, ela é aquilo que nos guia. E dentre a oração que a gente já falou aqui e o jejum que a gente já falou aqui, nenhum deles seria norteado por outra coisa como é norteado pela palavra de Deus, sabe? Porque a gente pode orar com as nossas próprias palavras, por exemplo, mas quando nós oramos a palavra do Senhor, meu amigo e minha amiga, o negócio é diferente. A gente experimenta. Quando a gente começa a orar, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E quando a gente começa a orar, o meu socorro vem do Senhor. Eu sei que eu posso esperar que o Senhor me socorra. E a gente começa a declarar essas palavras que foram liberadas sobre nós quando nós dizemos que somos filhos amados, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Quando nós declaramos a palavra de Deus sobre a nossa vida através da oração, é um outro nível de oração, gente. É uma outra situação que a gente passa a viver, né? Então, podia ter falado isso um pouco sobre no vídeo de oração, mas era pra falar hoje. E quando a gente usa a palavra de Deus como nosso guia nas orações, as orações atingem um novo nível, porque nós estamos declarando e nos apossando de palavras que são verdade sobre nós. Palavras que vão nortear a nossa vida e vão guiar a nossa vida, guiar os nossos passos nesse sentido, porque é durante a oração que a gente começa a caminhar e a ser orientado sobre algumas questões da nossa vida, algumas áreas da nossa vida. E quando nós usamos a palavra como um mapa, como um passo a passo, a gente começa muito bem, melhor do que você tirar a fonte das vozes da sua cabeça. Mas enfim, o próprio Pai Nosso que a gente falou tá ali na Bíblia e a gente pode se guiar por ele e pode se guiar por outras passagens, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? É uma característica que eu gosto muito sempre de me lembrar, que não são só palavras em um papel, sabe? A palavra de Deus, ela tá sempre ali e ela não se adapta à nossa vida, ou à nossa vida que tá escrita ali, e a gente encontra quando precisa.
Também tem esse detalhe, né? Porque sempre vai ter um versículo, um capítulo, uma passagem que vai se encaixar em algum momento da nossa vida, porque é isso que Deus queria quando Ele deixou que a Bíblia fosse escrita e tudo tivesse ali em conjunto, para que a gente tivesse algo para recorrer nesses momentos assim de não saber o que fazer e de procurar uma instrução, de procurar alguma orientação para momentos na nossa vida. O próprio jejum também tem instruções ali na palavra de Deus, às vezes não tão claras, porque a gente precisa garimpar um pouco, né, para não ficar só no raso, né? A gente precisa ir mais profundo na palavra de Deus em alguns assuntos, mas ela tá ali disponível para quem quiser. A gente só precisa gastar um pouco mais de tempo com ela, né? Que é o intuito desses vídeos aqui, é que talvez a gente já tenha algumas práticas na nossa vida, nesse sentido de ler a Bíblia e orar e fazer jejum, mas que ainda talvez não tenha se tornado um hábito, às vezes não é algo tão profundo quanto deveria ser. E eu falo isso sobre a palavra de Deus porque uma coisa que eu tenho me desafiado é a fazer o meu devocional só com a Bíblia. Porque eu sempre uso um plano de leitura devocional que já vem com uma mensagem pronta ali. Hoje você vai ler Gênesis e a reflexão é essa daqui. Mas como tem sido precioso e especial eu tirar momentos do meu dia e ler a palavra e meditar nela e chegar a conclusões minhas, sabe? Minhas não, né? Do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo da palavra de Deus. Mas assim, sem o auxílio de outras coisas, apenas eu e a palavra de Deus e o Espírito Santo ministrando no meu coração e fazendo aquelas palavras saltarem da Bíblia pro meu coração e nos meus olhos e conseguir aplicar isso na minha vida, a gente tem sido extremamente especial, sabe? Eu tenho 25 anos, 25 anos de conversão. E eu aprendi muitas coisas nesse período, mas os últimos 3 meses, porque nós estamos em março, que foi quando eu tomei a decisão de ser mais intencional nessas coisas, inclusive nesse sentido de ler a Bíblia só com a Bíblia, sem terceiros, tem sido um período de revelação e experiência com a palavra de Deus que eu nunca vivi em todo esse tempo. Então, fica aí o desafio para você. Que os meus desafios são muito bons, tá? Eu tô fazendo vários desafios para vocês, que o resultado tá sendo excelente para mim e para você. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Então, que você se permita viver esse tempo de intimidade com a palavra de Deus, de folhear a Bíblia física, gente. Desculpa, pessoal da Bíblia no celular, é muito útil, eu uso bastante também, mas no seu tempo devocional, pega a Bíblia física, folheia ela, anota, rabisca, sabe? Faça anotações, tire esse tempo pra realmente, e não se cobre de ler grandes volumes, sabe? Mas se você for ler um versículo, que você leia esse um versículo totalmente dedicado, disponível e intencional em entender aquilo que tá ali. Tem versículos que eu já li nesses 25 não, né? Porque quando eu me converti eu ainda não sabia ler. Mas um pouquinho menos. Nesses 20 anos que eu tenho de conversão, que eu li diversas vezes e não era a mesma compreensão, porque era a interpretação de outra pessoa sobre aquilo que eu estava lendo. É como se outra pessoa estivesse vivendo a minha vida. Olha que estranho isso, né?
outra pessoa vivendo a sua vida. E agora parece que eu tô vivendo a minha vida sozinha, com as minhas pernas. É uma outra perspectiva a se ter. Então, agora que nós terminamos de falar sobre oração, jejum e leitura da Palavra de Deus, vamos pôr isso em prática. Temos algumas novidades para o nosso podcast, que não vai ser mais só eu aqui falando, mas vamos ter uns projetos por aí. Vocês acharam, né? Vocês não estavam confiando em mim, né? Temos uns projetos por aí. E se você quiser acompanhar mais um pouco disso, me segue lá no Instagram, @querentonaela. Do Instagram. Segue lá no Instagram e a gente vai estar postando mais algumas coisas por lá, beleza? Amanhã, sábado, a gente começa uma nova série, um novo quadro, alguma outra coisa nova. Amanhã, aguardem e verão. Um beijo, gente.